Não era como se não houvesse maneira de desfazer o contrato com o olho da prova. Na última vez, Thousand Meddling Hands deu a Leyline a solução das penas Nefarious Filchbeard, que haviam destruído um lado do contrato. O que deixou Leyline mais desconfortável foi que este líquido tinha vindo das mãos de Cabor, este Rank 2 Magus. Embora fosse impossível encontrar outra solução para as penas do nefasto Filchbeard, para os magos como elas tinham maneiras de conseguir um efeito similar. Afinal de contas, as pessoas por trás do Thousand Meddling Hands eram a Dark Magia Alliance, que tinha pelo menos uma Magus escuras no comando. Se Leyline realmente acreditou naquele contrato, então ele deve ser um idiota. César na frente dele foi um bom exemplo. Ele era um mago do Four Seasons Garden que era altamente considerado. A força do contrato sobre ele deve ser ainda mais estrita, e ainda assim ele foi capaz de trair o Four Seasons Garden sem a menor hesitação. Ele deve ter usado algum método para fugir do efeito do contrato. Por isso, embora tivessem declarado no contrato que não atacariam um ao outro, Leyline não levou isso a sério. Assim como esperado, o Rank 2 do Magus o atacou de forma escandalosa depois de obter o que queria, sem se importar com os efeitos do contrato. Isso significava que ele havia destruído seu lado do contrato. Felizmente, Leyline tinha sido cauteloso com esta classificação 2 Magus desde o início e foi capaz de melhorar sua força depois de modificar seu coração. Só então ele foi capaz de atacar. Como você foi capaz de retaliar? Como você consegue se livrar da influência do contrato? Cabor primeiro desconsiderou seu choque com a força de Leyline e fez a primeira pergunta. O contrato com o olho da prova não era algo para ser feito, senão não seria usado tão extensivamente. Além de seu inimigo mortal, o Nefarious Filchbeard, havia poucas outras maneiras de lidar com esse tipo de contrato. Mesmo ele próprio precisava de orientação e ajuda do nível 3 Magus no comando da Dark Magia Alliance e pagou um grande preço para eliminar as limitações do contrato em seu fim. O significado de eliminar as limitações do contrato em seu fim era remover o efeito do olho da prova sobre ele, enquanto Leyline ainda estaria vinculada ao contrato. Em outras palavras, ele poderia atacar Leyline, mas Leyline não seria capaz de revidar. No momento em que ele fez, o olho do julgamento iria puni-lo. Foi por causa disso que ele tinha sido tão destemido e descarado em querer eliminar este fator indigno de confiança primeiro. No entanto, os poderosos efeitos do olho de julgamento não funcionaram em Leyline. Como isso não poderia surpreendê-lo? Será que Leyline também treinou em alguma magia similar a 3 almas em um corpo? Cabor estava começando a perceber que não conseguia entender esse jovem mago. Seu filho, César, usará os efeitos especiais de 3 almas em um corpo que permitia que César violasse o contrato com o Four Seasons Garden. Ele havia morrido uma vez, e depois que os efeitos do olho do julgamento haviam desaparecido completamente, ele voltou à vida e assim evitou o poder do contrato. Cabor não achava que Leyline possuísse qualquer magus da classe 3, e a única outra maneira para que esta situação acontecesse era que ele treinou em algumas técnicas antigas. Fools! Cabor olhou em volta friamente e depois cantarolou friamente. Devido à imensa explosão, eles se expuseram inteiramente aos magos da luz. Já havia alguns magia errantes que queriam investigar e descobrir o que estava acontecendo. Seus arredores haviam se transformado em terra estéril, e apenas o local que vedava o corpo central da consciência tinha uma camada de energia negra a guardá-lo. Alguns magos usando o uniforme do corpo de raios tinham vindo rapidamente para cá. O líder era alguém com quem Leyline estava extremamente familiarizado. Foi o vice-líder que Desmond deixou para trás, que era um formidável pico de classificação Magus. The Lightning Corps. Que coisa desagradável! Cabor soltou um rugido como se ele tivesse alguma animosidade em relação a eles, e ele moveu os braços para frente, Viter em breve. Um anel de fluxo cinza prateado foi gerado entre suas mãos, e como um tornado violentamente girou em direção ao corpo de raios. Essa corrente parecia ter um efeito corrosivo e produzia trilhas longas e profundas no solo. Em um instante, chegou antes desses magos. Asterisco TSS TSS. Asterisco a corrente carregada em direção a um magus do corpo de raios. Com uma expressão estranha no seu cara, ele de repente começou a murchar.
Em um piscar de olhos, esse poderoso Magus se transformou em um cadáver seco e desabou no chão. Kiki! Cabor riu de um jeito que causou arrepios na espinha, e o tornado cinza-prateado matou os magos um por um. Em seguida, lançou-se ao rosto do vice-líder, que foi atingido pela falta de esperança. A classificação 2 Magus, de atingir Cabor. Fúria da iluminação. O vice-líder do corpo de raios obviamente reconheceu Cabor e rugiu, ergueu o braço de metal e atacou o tornado. Com seu movimento, duas grandes bolas de relâmpago apareceram diante de seus punhos. Os enormes punhos relâmpagos trouxeram consigo um trovão, chamas e fúria inesgotável, e sibilaram quando se lançaram para o tornado cinza-prata no ar. Inesperadamente, os dois punhos atingiram o tornado e de alguma forma desapareceram completamente, sem sequer produzir um som. O vice-líder empalideceu e expeliu sangue preto-vermelho que emitia algum gás cinza. Kiki! Desde que sofri uma perda da última vez, você achou que eu não iria pesquisar sua magia relâmpago? Cabor não pôde parar com sua risada estranha, e o enorme tornado continuou a uivar quando sugou o homem. Asterisco tornado girava constantemente onde estava e, em poucos segundos, dissipou-se, revelando a cena lá dentro. Pac. Um esqueleto branco imaculado caiu no momento em que o tornado desapareceu, que quebrou em muitos lugares antes de virar pó. O que tinha sido vice-líder de equipe teve sua carne e sangue arrancados dele. Mesmo a força vital em seus ossos não havia sido liberada. Cabor foi capaz de cuidar do corpo de raios em um único golpe. Esse temível poder intimidava os magos da luz próximos, e os magos do Four Seasons Garden se viravam sem hesitar para sair rapidamente. Embora fossem leais ao Four Seasons Garden, não eram tolos. Uma pessoa capaz de matar um grau de pico Magus tinha que ter atingido o nível de um rank 2 Magus. Se eles fossem contra este tipo de Magus, então eles estavam simplesmente cometendo suicídio. Cabor assentiu em satisfação e se virou para olhar para Leyline. Eu cuidei do obstáculo. Agora é hora de começarmos de novo. Leyline estava de pé em silêncio enquanto Cabor atacava e matava os membros do corpo de raios. Ninguém tinha ideia do que ele estava pensando. Chegou a hora. De repente, Leyline exclamou em voz baixa. Que horas são? Cabor de repente sentiu frio, tendo uma má premonição. Asterisco som de algo vibrante emergiu e o portão de metal para o plano secreto do outro lado do centro do Four Seasons Garden começou a zumbir. Os magos não eram estranhos a esta situação. Isso aconteceu apenas uma vez antes, e foi quando um Magus de nível 2 trouxe um exército de magos pelo portão do avião secreto. TSSSS. Correntes elétricas azuis varriam o portão metálico. O que tinha sido um céu azul sem nuvens de repente diminuiu e nuvens escuras apareceram. Um par de grandes mãos formou-se de um raio carregado através do portão e varreu os magos escuros ao redor. Em um instante, os magos negros que estavam descaradamente saqueando se transformaram em cinzas com um choque ainda aparente em seus rostos. O que se seguiu às mãos grandes foi um homem loiro e corpulento com um símbolo de relâmpago na testa que emitia raios atraentes. Desmond. Cabor rangeu os dentes ao forçar esse nome. Em seguida, ele deu a Leyline um olhar fulminante. Você fez isso. Dentro do plano secreto do Eternal River Plains, a única pessoa que era tão clara sobre seu plano e era capaz de se comunicar com o mundo externo era a Leyline. O que Cabor simplesmente não conseguia entender era como isso beneficiaria a Leyline. O que ele fez foi o suficiente para que a Light Magia Alliance o matasse centenas de vezes. Mesmo que ele divulgasse essa informação, ele ainda não seria deixado de lado. Além disso, Leyline havia ofendido os magos escuros e claros, então não havia como ele estar em boa situação. No entanto, Cabor não teve tempo para pensar sobre isso. Desmond olhou para a cena ao redor deles, chocado, e raios azuis de luz flutuaram dos corpos do que tinha sido o corpo de raios, se lançando na marca na testa de Desmond. Este homem corpulento foi imediatamente dominado pela fúria. Cabor, seu verme desprezível. Um idiota covarde que só sabe correr.
Eu definitivamente torço fora de sua cabeça e atropelar por 10.000 anos no meu parlamento. Desmond rugiu e se cobriu com um raio azul. Asterisco KH. Asterisco um tremendo raio abriu os céus, em linha reta, pousou na mão de Desmond, transformando-o em uma arma que parecia uma lança. Asterisco Xiu. Asterisco a figura de Desmond atravessou o céu e apareceu diante de Cabor. Repulsivo. As pálpebras de Cabor piscaram rapidamente e 2 linhas de tornados cinza-prateados saíram de suas mãos. Grandes tornados trovejavam e combinavam em um tornado maior que o envolvia. Como um deus relâmpago, Desmond investiu no meio do tornado, e podia-se ver vagamente 2 figuras vagando por dentro. O violento tornado debatia-se à vontade, e qualquer mago que entrasse em contato com ele instantaneamente se transformava em um cadáver ressequido ou era queimado em cinzas por relâmpagos perdidos. Eles finalmente sumiram. Leylin olhou para os 2 magos que estavam lutando e revelou um sorriso de alívio. Embora ele já tivesse modificado seu coração e estivesse indefinidamente mais próximo do mundo de um magus de nível 2 e pudesse ser considerado o mais forte posto de maguso na história, ele ainda era um rank 1 magus. Ainda havia uma enorme divisão atrás dele e uma classificação de 2 magus. Embora ele tivesse sido capaz de atacar Cabor, mas se eles continuassem lutando, ele estava confiante em suas habilidades para escapar. Isso era algo que era simplesmente inaceitável.